Me apaixonei pela irmã da minha ex-esposa depois que ela abandonou nossos filhos. Casei jovem, aos 26 anos, depois de um relacionamento intenso com minha ex-esposa, com quem tive 3 filhos. Nosso casamento, no entanto, começou a ruir pouco depois. Ela se envolveu com outro homem, alguém que a apresentou ao vício em heroína. Após confrontar ela prometeu buscar ajuda. Em vez disso, desapareceu no meio da noite, deixando para trás os filhos e tudo que tínhamos construído. Nunca mais voltou. Já se passaram mais de 4 anos desde sua partida. Me divorciei sem contestação e passei a reconstruir minha vida enquanto criava meus filhos sozinho. Durante esse tempo, mantive uma relação surpreendentemente boa com meus ex-sogros. Meus filhos passavam fins de semana alternados com eles, e eu ainda era tratado como parte da família. Todos ficavam quietos sobre minha ex-mulher para não provocar sofrimento nas crianças, especialmente em meu filho mais velho, que chegou a expressar o desejo de que a mãe não estivesse viva, tamanha dor e confusão emocional que sentia. Na ausência dela, surgiu uma presença constante, a irmã da minha ex-esposa. Inicialmente, ela vinha com o marido para ajudar com as crianças. Diziam que era uma forma de se prepararem para quando tivessem os próprios filhos. Minha casa se tornou um lugar de risos e alívio em meio ao caos, e meus filhos passaram a adorar eles. Mas o destino foi cruel. O marido da minha cunhada sofreu um acidente de trabalho pouco depois do nascimento da filha deles. A tragédia uniu ainda mais nossas rotinas. Comecei a levar a sobrinha para passar o dia comigo quando ela precisava descansar ou simplesmente respirar. Ela enfrentava o luto com dignidade e força, embora ainda usasse a aliança e mantivesse viva a lembrança do marido. Nos aproximamos. Aos poucos, sem pressa, sem intenção. As visitas se tornaram mais frequentes, os jantares mais naturais, e o carinho entre nossas crianças cresceu a ponto de nossas filhas se tratarem como irmãs. Meu coração começou a se abrir de novo. Passei anos afastado de qualquer relacionamento, receoso de repetir erros, de apresentar aos meus filhos alguém que pudesse abandonar eles como a mãe fez. Mas a convivência diária com ela mexia comigo de um jeito profundo. Percebi que sua presença era leve, calorosa, segura. E então vieram os sentimentos que tentei ignorar, o afeto virou atração, e admiração, desejo. Uma mistura de culpa e esperança passou a me acompanhar, como se amar de novo fosse uma traição aos fantasmas do passado. Nos últimos 2 anos, a presença dela em minha vida se tornou tão constante quanto natural. Jantávamos juntos algumas vezes por semana, as crianças se visitavam, passavam noites nas casas uns dos outros, e nossa rotina, aos poucos, começou a se parecer com a de uma família de verdade. Era como se a vida tivesse dado um jeito estranho de reconstruir o que foi destruído. Aos poucos, notei pequenos gestos dela que me deixavam confuso. Toques sutis, sorrisos prolongados, um cuidado especial que ia além da amizade. Mesmo assim, ela mantinha a aliança de casamento e falava frequentemente do falecido. O amor que ela sentia por ele ainda era visível, e nunca houve qualquer sugestão, nem mesmo implícita, de que estaria pronta para seguir em frente. Por isso, guardei meus sentimentos. Não queria invadir um espaço sagrado, nem correr o risco de me enganar. Até que, numa noite qualquer, depois que as crianças dormiram, dividimos alguns drinks. Quando ela decidiu dormir ali, ocupando o quarto de hóspedes, algo mudou. Na manhã seguinte, tomamos café da manhã juntos, as crianças riam na sala, e por um momento tudo pareceu completo. Como se estivéssemos vivendo algo que sempre deveria ter sido. Naquele mesmo dia, meu filho estava mais quieto do que o normal. Quando perguntei o que havia de errado, ele disse que gostaria que ela fosse sua mãe. Aquilo me atingiu como um raio. Não pela surpresa, mas porque ouvi exatamente o que eu secretamente desejava também. Ele explicou com a simplicidade que só uma criança tem, gostava do jeito como ela o tratava, como nunca gritava, como desenhava com ele nas visitas aos avós. Naquele instante, percebi que o sentimento que eu guardava era mais profundo do que imaginava. E não era só meu, ela também estava preenchendo um espaço no coração das crianças. Percebi que não era apenas sobre mim, mas sobre todos nós. Ela já era parte da nossa vida. E talvez estivesse esperando que eu notasse isso. Em uma visita posterior aos meus sogros, tentei testar o terreno. Fiz um comentário casual sobre como agíamos como um casal. A reação foi estranhamente silenciosa.
Um sorriso tímido aqui, um olhar hesitante ali. Era impossível saber se sabiam de algo, ou se desaprovavam em silêncio. Mas aquilo não me desencorajou. Pelo contrário, me mostrou que eu precisava tomar uma decisão. Ou enterrava tudo o que sentia e fingia que nada existia, ou encontrava coragem para encarar de vez a possibilidade de viver algo novo. Quando surgiu a oportunidade de ficarmos a sós, sem as crianças, decidi agir. Os pequenos estariam com os avós, sabendo que sua filha também passaria o fim de semana lá, convidei ela para jantar. Escolhi um restaurante acolhedor, com música suave ao vivo, o tipo de ambiente que permite conversar sem pressa. Ela aceitou o convite com naturalidade, e isso me deu um fio de coragem. Ela pareceu vestida de forma impecável, como eu nunca tinha visto antes. E naquele momento, percebi que talvez não fosse o único com sentimentos guardados. Durante o jantar, falamos sobre nossas rotinas, nossos filhos, nossas dores antigas. Rimos de histórias antigas e trocamos olhares que diziam mais do que as palavras permitiam. Havia um cuidado em cada gesto, um silêncio confortável entre os assuntos, como se ambos estivéssemos dançando na beira de algo que temíamos nomear. Na saída, dei um abraço nela. Foi um gesto pequeno, mas íntimo. Ela não se esquivou, apenas aceitou, como se esperasse por isso há tempos. Na porta do carro, hesitou e então confessou, com um olhar nervoso, que queria me beijar. E me beijou. Foi um momento silencioso, simples, mas carregado de tudo que nos faltava. Como se anos de carinho acumulado tivessem finalmente encontrado um caminho para se expressar. Voltamos para casa de mãos dadas, sem dizer o que aquilo significava, mas já sabendo que nada seria como antes. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, não houve pressa. Em vez de ceder ao impulso, sentamos no sofá, abraçados, conversando sobre tudo o que aquilo representava. Era um momento que carregava anos de dor, perda e transformação. Falamos sobre as crianças, sobre nossos medos e sobre como o passado ainda ecoava em nossas decisões. Havia carinho, mas também cautela. Ela se abriu sobre o luto, sobre a dificuldade de aceitar que poderia amar novamente sem trair a memória do marido. Eu prometi esperar, sem pressa, porque ela valia isso. A confissão mais sincera veio quando revelou que, muito antes daquele jantar, já sentia algo. Disse que começou a perceber quando me via tentando encontros desastrosos, quando sentia ciúmes, quando me ouvia rir com outra pessoa. Aquilo a confundia, a fazia se sentir culpada. Já eu, guardei meus sentimentos porque achava que ela me via apenas como o irmão da ex-mulher. Mas nenhum de nós estava certo. Estávamos apaixonados e finalmente tínhamos coragem para admitir. Decidimos manter segredo por um tempo. Queríamos proteger as crianças, preservar o espaço emocional delas e construir algo sólido sem pressões externas. As semanas seguintes foram marcadas por encontros discretos, madrugadas silenciosas e o início de uma intimidade construída com paciência. E então chegou o momento de contar aos nossos filhos. Meu filho foi o primeiro. O mesmo que anos antes desejara que ela fosse sua mãe. Ele ouviu, refletiu, e não protestou. Pelo contrário, fez perguntas sobre o passado, sobre a mãe biológica, e sobre o que aquilo significaria para o futuro. Respondi tudo com a honestidade que ele merecia. No fim, ele sorriu e isso foi tudo. Contar à família foi o passo seguinte, e talvez o mais delicado. Começamos pelos meus pais, que ouviram tudo com surpresa, mas sem julgamento. Minha mãe quis saber da minha ex-esposa, e fomos honestos, ela estava ausente há 4 anos, e não havia mais sentimento entre nós. Para minha surpresa, eles apoiaram, felizes por me ver bem de novo. A reação da família do ex-marido da irmã da minha ex-esposa, por outro lado, foi mais variada. Alguns parentes ficaram felizes. Outros foram críticos, sugerindo que estávamos escondendo algo e que estávamos desrespeitando o falecido marido. A gota d'água veio quando um deles revelou que minha ex-esposa estava em contato com parte da família havia 1 ano, e ninguém havia me contado. Descobrir que ela estava sóbria, com aparência saudável e nova vida, me abalou por um instante. Mas não havia arrependimento, só um alívio silencioso por ter seguido em frente. Consegui falar com ela. Conversamos com civilidade, ela chorou, pediu desculpas por tudo, especialmente pelos filhos. Não buscava retomar nada, apenas expressar remorso.
Contei sobre meu relacionamento com a irmã dela. No início, ela ficou em choque, achando estranho, até ofensivo. Mas, ao entender o tempo que passou e o quanto a irmã e eu havíamos amadurecido juntos, ela apenas pediu que eu cuidasse bem dos nossos filhos. E que ela talvez, um dia, também pudesse ver eles. As irmãs também conversaram. Não foi uma reconciliação, mas foi honesta. Falaram sobre o passado, sobre as perdas, sobre o silêncio que ficou entre elas. A dor ainda existe, mas agora com menos peso. Hoje, eu e a irmã da minha ex-esposa moramos juntos. Nossos filhos convivem como irmãos. Meu filho mais velho, antes retraído e machucado, floresceu. Até a família do falecido marido dela nos acolheu. O avô da menina disse que, se era para alguém ocupar esse lugar, estava feliz que fosse eu. Não me vejo substituindo ninguém, apenas sendo presente. E, às vezes, é tudo o que uma criança precisa. Aos poucos, percebi o quanto estava sozinho. A dor me moldou, mas o amor me curou. Hoje, construímos algo novo. Não perfeito, mas verdadeiro. E, pela primeira vez em muito tempo, tenho paz. Tenho uma casa. Tenho amor. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!